faziam de roupa, que trocávamos numa casinha, que também era de barro e pau, perto do riacho. Esses banhos, dependendo da época, eram de 2 a 3 vezes por semana. Guardávamos nossos pertences, sempre poucos, nas nossas esteiras de dormir. Nós, as mulheres, sempre deixávamos a senzala limpa, varrida e organizada. As jovens colhiam flores e as colocavam por toda ela, enfeitando-a. Mas, mesmo assim, seu cheiro não era agradável. Mesmo o espaço sendo grande, era para muita gente. Houve senzalas em que os escravos eram presos, às vezes pequenas para muitos, onde as latrinas ficavam na parte interna, mal ventiladas, o odor era realmente desagradável. No calor, a senzala em que vivia era abafada, no inverno entrava muito vento, era fria. Estávamos sempre reclamando. Mas foi o lar que tive, uma escola na qual aprendi muito, como a conviver com outras pessoas, a respeitar quem não pensava como eu, a repartir, a ser solidária e a dar valor a um lar, a uma casinha simples em que morasse só minha família. Era isso que desejava quando estava na senzala, foi a isso que aprendi a dar valor. 4 fatos e fatos. Será que eu, ao morrer, virarei alma penada? Não quero. Certamente irei com uma alma boa para algum lugar. Não quero assombrar ninguém. Assombrações. Lembrei-me de um fato que ocorreu quando ainda era pequena. Por causa de uma negra faceira, 2 escravos brigaram, se machucando. Dias depois, um matou o outro pegando uma enxada e golpeando o rival na cabeça. O escravo que matou ficou preso no tronco por não ter outro lugar para ficar. A escrava escolheu um terceiro, outro jovem, para ser seu companheiro. O assassino ficou preso só uma semana. Achando que estava solucionado o problema, o senhor mandou soltá-lo. Mas, ao ser liberto, ele pegou um pedaço de pau e foi tentar matar a jovem que amava. Ela gritou e um feitor foi acudi-la, sendo atingido por uma paulada. Um outro feitor pegou uma faca e matou o negro assassino. Foi um fato triste, e os pais dos que morreram sofreram muito com o ocorrido. Nada aconteceu com a escrava e o feitor atingido só se machucou. Meses depois, a alma desse escravo passou a assombrar a fazenda. Eu tinha muito medo. Nós, as crianças, nem ficávamos mais ao escurecer na porta da senzala. Foram muitos a ver o escravo com a faca no peito, com o olhar rancoroso e blasfemando. O senhor Floriano mandou chamar Maria e outros escravos mais velhos na casa grande e lhes pediu: deem um jeito na alma desse escravo. Façam o que for preciso para que ele não assombre mais. Todos da fazenda estão amedrontados e essa alma penada teve a ousadia até de vir assombrar a casa grande. Chamei o padre da cidade, ele veio benzer, orou, mas já no outro dia a assombração estava aqui novamente. Bem falou Maria, é que não se manda em espírito como se manda em nós. Não sabemos o que fazer preciso, exigiu o senhor. Joaquim aventurou-se a falar: senhor Floriano, tenho um irmão que mora na fazenda Santa Helena, ele sabe fazer esse trabalho, ele e alguns amigos conversam com os mortos e creio que eles poderão falar com essa assombração e orientá-la para que não assombre mais. Você deve ir lá hoje mesmo com o capataz. Vou escrever ao meu compadre, o dono da fazenda Santa Helena, para deixar que seu irmão e amigos venham aqui nos ajudar, disse o senhor. E assim foi feito. Logo à tarde estavam os visitantes, o irmão de Joaquim e 2 mulheres já idosas, hospedados na nossa senzala. Ficaram conversando, trocando ideias, até tarde da noite. As crianças foram afastadas para que não escutassem. No outro dia, o trio saiu a andar por toda a fazenda, orando e queimando ervas, foram até a casa grande. À tardinha se reuniram no pátio em frente à senzala. Ele era escravo como vocês e devem se entender. Minha esposa está com medo e não quer ficar aqui. Façam o que for. Fizeram um círculo, riscaram o chão, cantaram. Todos nós, inclusive as crianças, ficamos vendo. Quando escureceu, eles pediram para quem tivesse medo entrar na senzala. Só algumas mulheres o fizeram, e nós, as crianças, fomos obrigadas a entrar. Mas nós tínhamos nossos truques para fazer o que nos convinha. O medo era grande, mas a curiosidade era maior, ficamos a espiar pelas frestas do portão, interessados em ouvir e ver o que se passava no pátio.
Meu Deus, exclamou um menino de 8 anos, estou vendo o negro assassino. Valei-me, Nossa Senhora. Ele está sendo obrigado a vir, tem 2 espíritos pegando pelos braços 2. Não vejo nada, disse um outro menino, mas acredito em você. Mamãe me disse que eles falavam que iam mesmo buscar a alma penada para conversar com ela e explicar os inconvenientes de ficar a vagar com tanto ódio. E eles fazem isso porque têm amigos que também são mortos, só que são bons e os ajudam. E, pelo que eu vi, disse uma mocinha, quando uma pessoa é boa viva, também é boa depois de morta. Tanto aqui como lá os bons ajudam sempre, os maus tentam fazer maldade. Os bons sempre vencem, exclamou uma menina. Não acredito nisso. Só se for lá do lado dos mortos, disse um menino. Aqui os maus dominam, maltratam. Disse a mocinha, é só ver o assassino, como ele está, para perceber que os maus são castigados. Vamos ficar quietos, senão não escutaremos nada pedir. Não deu para ouvir tudo, mas entendemos que o negro, o espírito que assombrava, falou por uma das mulheres e o irmão do Joaquim conversou com ele. Exigiram que fosse embora e largasse de assombrar a fazenda. Foi uma conversa demorada. Ajudaram-no tirando a faca de seu peito e curando o ferimento. Ele foi embora para o alívio de todos e o irmão de Joaquim falou alto. 2 A criança que viu era sensível, um médium vidente, N.A.E. O espírito falou por meio de incorporação. A mulher, que era médium, serviu de intercâmbio entre o espírito e os escravos. Assim, o irmão de Joaquim pôde esclarecê-lo, e este, tomando consciência de que havia desencarnado, deixou de ter a impressão da dor do ferimento de seu corpo físico. Nota do editor: esse jovem irá para um lugar aonde devem ir todos os que morreram. Foi orientado a não voltar mais aqui. Vamos orar por ele, desejando que fique em paz e que receba a orientação necessária. Ele tem que perdoar a todos e a si mesmo, esquecendo o rancor. Esse moço estava sofrendo muito, como fazem os que não perdoaram, e esperamos que agora ele tenha alívio, siga o seu caminho e não volte mais aqui. O trio voltou para sua fazenda no outro dia e ficamos a comentar o episódio por muito tempo. Deu certo o ritual deles, que nada mais foi que uma evocação e incorporação para uma orientação. E a assombração não apareceu mais. Contavam-se na senzala muitos casos de assombração. A maioria tinha medo e eu sempre temi alma de outro mundo, mas sempre gostava de ouvir. Quem se suicida são os que sofrem mais após a morte do corpo, comentou Joaquim, embora creia que cada caso seja visto por Deus de forma diferente, justa. Lembro-me bem de um fato ocorrido quando eu era criança. Suicidaram-se em curto espaço, aqui na fazenda, um negro, um capataz e sua mulher. Uma negra velha, muito bondosa, pediu a todos nós que fizéssemos orações e pensássemos com firmeza em não nos suicidar. Ela dizia que vibrações de suicídio estavam sobre a fazenda e que aquele que se ligasse a essa energia teria vontade de se suicidar. Recomendou também que falássemos com ela se tivéssemos vontade de morrer. Pois não é que foram muitos os que pensaram em se suicidar? Até a Sinhazinha, a irmã do senhor Floriano, que era menino naquela época. O senhor Silva mandou-a para a casa de sua irmã passar uns tempos e foi então que ela conheceu o marido e por lá ficou. E os suicidas? Os 3 que se mataram. Como ficaram? Assombraram a fazenda, indagaram. Pelo menos ninguém os viu. Mas falaram que eles sofreram porque não se pode matar um corpo que Deus nos deu para viver aqui na terra. Ao sofrer, deveis ter paciência, tudo passa e sempre se tem momentos felizes, respondeu Joaquim. Joaquim, sempre que possível, nos falava sobre o suicídio, que ninguém deveria fazê-lo porque não se foge dos problemas arrumando outros piores. E acho que não falou em vão. Enquanto vivi na fazenda, ninguém se suicidou. Algumas vezes se desejou a morte, mas nunca a ponto de pensar em acabar com a vida, porque acreditávamos que a vida não acaba e que continua com a morte do corpo. E suicidar-se não resolve nada, os problemas continuam os mesmos e, ao saber que se continua vivo, surgem outras dificuldades e o remorso vem quase sempre forte.
E sabendo que existe a reencarnação é que não devemos mesmo pensar em tirar nossa vida física e nem a de ninguém, porque a reação para essa insensata ação é sempre dolorosa, embora se tenha sempre o socorro e ajuda de outros, irmãos auxiliando irmãos. A colheita é de quem plantou. Um dia, conversando sobre assombração, José comentou, porque a alma do outro mundo. Será que ao morrer passamos a ser do outro mundo? De outro lugar? Penso que todos os que morrem devem ir para um lugar nesse mundo mesmo. E os que não vão e por algum motivo ficam aqui conosco podem ser vistos e assombram aqueles que os veem. Por que será que uns vão para esses lugares e outros não? Indagou uma negra. José respondeu, após pensar uns instantes, acho que se tem sempre motivos para ficar. As pessoas boas são os bons espíritos, esses não assombram, continuam sendo úteis. Há aqueles que foram bons, só que, apegados às suas posses, não querem abandonar o que julgam ser deles, se sentem presos aos seus bens, que na verdade não lhes pertencem mais. E há até pelo amor egoísta, paixão. Muitos não conseguem entender que necessitam viver separadamente por algum tempo. Outros ficam pelo ódio, odeiam tanto que se ligam aos seus desafetos, querendo fazê-lo sofrer e sofrem junto. Os que ficam são sempre imprudentes. Ficamos quietos a pensar, concluí que José tinha razão. Morrer deveria ser uma partida da qual não se leva nada, iríamos só conosco mesmo, com nossas ações boas e más. Filo quebrou o silêncio, você, José, deve ter razão. Assim a antiga, que morreu há tempo, vagou pela fazenda. Dizem que ela não foi má, mas que era apegada demais à sua casa e a seus filhos. Li, na fazenda vizinha, aquele capataz maldoso, depois que morreu, assombrou por anos a fazenda, perseguido por alguns negros. Acho que o capataz não encontrou sossego porque foi mau e os negros por não terem perdoado. São muitos os fatos ouvidos e vistos, falou José, que servem para nos confirmar que o espírito continua vivo após a morte. Os bons têm o merecimento de ficar bem, os maus sofrem pelas suas maldades e os que não perdoam sofrem também, embora possam ser vítimas e bons. Naquele tempo não pensava na morte para mim, parecia que nascera para não morrer. Mas essa passagem é para todos. Mesmo quando planejei a minha fuga para despistar a dos meus filhos, não pensei em morrer. Enganei a mim mesma. Quando queremos fugir da realidade, conseguimos. Não pensei muito nas consequências. Agora, ali estava esperando por ela, pela morte, ou pela chegada dos feitores. Quem chegará primeiro? Indaguei-me. Olhei para a pedra em que estava deitada, era cinzenta e irregular. Ao lado do meu rosto estava passando uma fileira de formigas. Cada uma levando algo, pedaços de folhas, grãos, até pedacinhos de pau para sua casa, o formigueiro. Observei-as por instantes. Será, me indaguei, que as formigas vivem no formigueiro juntas como nós, negros, nas senzalas? Vi-me criança. Dormia junto com outras meninas, muitas preferiam dormir com os pais, mas, como eu era órfã, dormia sempre com um grupo de amigas. Brincava e fazia pequenos trabalhos, conversávamos muito e aprendi logo a ter medo. Temor do sobrenatural, das pessoas, de alguns escravos que eram pessoas com qualidades e defeitos e que olhavam para nós com cobiça, a nós, as jovenzinhas, e muito para mim, que era diferente, pele mais clara, cabelos lisos. Jacinta temia por mim e estava sempre me protegendo, queria que casasse porque um companheiro me protegeria da cobiça, de alguns homens. Mas queria encontrar um amor, um sentimento forte como o dos meus pais. Pedi a Jacinta com um olhar suplicante, conte, Jacinta, me conte a história dos meus pais. Você, menina, não se cansa mesmo de escutar. Eu não aguento mais falar dessa história. Dizem que aqui nessas terras, antes de o branco vir e trazer os negros como escravos, viviam os índios, que eram os donos de tudo. Interrompi, não entendo, Jacinta, se eles estavam aqui e eram donos da terra, como puderam vir outras pessoas e mandarem tudo? Acho que poder mesmo não podiam, mas não são feitas tantas coisas que não se podem fazer. Nós, os negros, éramos livres na nossa terra e os brancos foram lá e nos tiraram de nossos lares como se fôssemos pedras, nos trouxeram para cá e nos obrigaram a trabalhar para eles. Somos como animais.
Filo, que escutava, indagou indignada: Jacinta, se nascemos para aprender, qual será a lição que um escravo aprende? Ele deve ser trabalhar, sem dúvida, respondi. A obedecer e a domar o orgulho, respondeu Jacinta. Parece que vocês duas estão pensando como José, disse Filo. Não acredito nisso. Não creio que aprendemos aqui na terra. Acho Deus injusto. Se fosse justo, ele não seria Deus só dos brancos, ou não faria negros. Filo falou Jacinta: os negros sofrem, mas os brancos também. Ficam como nós, doentes, sentem a morte de entes queridos. Há brancos pobres. Não venha defender esse Deus em que você crê, exclamou Filo. Como se ele precisasse de minha defesa. Se o que José fala estiver certo, Deus é justo. Talvez sejamos nós que diferenciamos, que fazemos por merecer a vida que temos. Não sei se José está certo, mas aprendemos quando queremos. E eu aprendi muito aqui na fazenda. Filo riu de gargalhar. Não ria de Jacinta, defendia. Ora, cabocla, não estou rindo dela, mas do que ela disse. Aprender algo aqui. O quê? Na senzala? Sim, aqui na fazenda, na senzala, respondeu Jacinta. Hoje não sou orgulhosa, tenho fé, amo a vida, sou obediente e gosto de trabalhar. Jacinta, pedi, fale de meus pais. Minha mãe de criação, querendo pôr fim na discussão, me atendeu. Limão era branco, de sorriso bonito, era um ótimo empregado. Sua mãe vivia com sua tribo nessas passagens, na floresta. Conheceram-se, mas não falavam a mesma língua. Comunicavam-se por sinais e um foi aprendendo a linguagem do outro. A tribo de sua mãe, que era composta de poucos índios, porque com uma doença trazida pelos brancos, muitos morreram, não gostou do namoro de sua mãe. Japira, sua genitora, era muito bonita e geniosa, e resolveu fugir com seu pai. Os índios resolveram ir para outro local se reunir com outra tribo. Seus pais viveram felizes o tempo que ficaram juntos. Moravam numa pequena casa aqui na fazenda. Sua mãe ficou grávida e você nasceu, mas infelizmente ela morreu. Seu pai desesperou-se e o senhor me pediu para criá-la. Tinha dado à luz um de meus filhos e tinha leite para ambos e assim a criei. Seu pai, após o falecimento de sua mãe, tornou-se triste. Ninguém viu mais sorrir, mas vinha todos os dias ver você. Aí teve o acidente e ele morreu. Jacinta calou-se. Filo, que escutava, comentou. Filha de branco com índio, criada na senzala e escrava. Quis dizer que não era escrava, mas estava cansada de fazê-lo sem resultado. E, após escutar a história de meus pais, ficava sonhando com eles. Imaginava-os belos e carinhosos comigo. Na senzala repartíamos o ambiente com folhas trançadas ou tábuas. Eram como biombos que dividiam alguns espaços para as famílias. Todos dormiam no chão, mulheres e meninas de um lado, homens e garotos de outro. Fazíamos esteiras de palha, às vezes colocávamos penas, que serviam de colchões. Quando se ajuntavam, casavam, iam dormir numa parte bem fechada, um quadrado num canto por dias, depois nos quadrados das famílias. Até certa hora da noite, o fogão aceso dava uma fraca claridade, depois que ele se apagava ficávamos na escuridão. Mas, se precisássemos, um lampião era aceso. Desde pequena, como todas as crianças, sabia o que acontecia entre os casais. Falava-se abertamente sobre sexo 3. Tinha vergonha de me ajuntar. Mas, achando que Jacinta tinha razão, escolhi um rapaz simpático e bondoso para namorar. Caolho ficou feliz por ter sido escolhido. Ele era simples, trabalhador e me amava. Depois, de um tempo de namoro, passamos a viver juntos. A primeira noite foi de carinho e no outro dia aguentamos risos e gozações. Vivemos bem juntos, ele era pacato, me tratava bem, com delicadeza. Sempre trabalhei perto da sede. Quando criança, no pomar, secando café, colhendo milho. Depois, nas lavouras, costurando e lavando roupas dos escravos. Tive meus 3 filhos sem problemas. Às escravas grávidas era dado serviço mais leve no 8º mês, não trabalhavam e só voltavam com o nenê desmamado. Isso acontecia entre o 8º e o 12º mês. Mas elas ficavam na senzala, trabalhavam nela, cuidando das crianças, cozinhando para todos os escravos.
Tínhamos poucas diversões, algumas festas, conversávamos à noite, fazendo rodas com afins. No período da Sinhá François ela fazia festas para nós, nas quais tínhamos carne de vaca para comer à vontade. Senti muito quando Caolho morreu e resolvi não casar mais. Jacinta me aconselhava: Jussara, você é jovem, arrume outro companheiro. Não quero, Jacinta. Vou ficar viúva até morrer. Houve pretendentes, que recusei. O tempo passou e aí aconteceu a morte triste do meu filho mais velho, a vida tornou-se difícil na fazenda e nós fugimos. Na vida de todos nós há acontecimentos, são fatos e fatos que formam história, e a nossa, por sermos o personagem principal, nos é importante. Faço essa ressalva para dizer que essa foi minha experiência na senzala. A vida dos escravos no Brasil diferiu muito, houve lugares em que foram bem tratados e em outros viveram miseravelmente. E certamente a escravidão foi um período de muito aprendizado. 5. Minha passagem parecia que me lembrava de tudo o que me acontecera, até fatos sem importância me vieram à mente. Lembrei-me até de que, quando criança, achamos no pomar, Tônica e eu, um ninho com ovinhos. Todos os dias íamos vê-lo até que nasceram os filhotes, ficaram grandes e voaram. Quando o ninho ficou vazio, fiquei triste, havia me acostumado a ir vê-lo. Quando somos privados de algo a que nos acostumamos, sentimos falta. E isso acontece com tudo o que faz parte de nossa vida. Será que sentirei falta do meu corpo? Sim, acho que sim, uso há tantos anos como roupa do meu espírito. Mas ele é da natureza e a ela deve voltar. Que pensamentos estranhos, parece que me são sugeridos. Nunca pensara isso antes. Jamais imaginei que pudesse recordar toda a minha vida em poucos minutos. Não deveria estar deitada na pedra muito tempo. Escutei o barulho dos meus perseguidores, agora estavam bem perto. Tinha dores, garganta seca, muita sede suava. Estava agonizando e não tive mais medo, me senti segura, amada, protegida e tranquila. O temor da morte passou como por encanto e comecei a ter a sensação de que estava sendo erguida do chão. Sentia pessoas junto a mim, me esforcei para abrir os olhos do meu corpo físico, mas não consegui. Porém conseguia ver vultos. Não são meus perseguidores, pensei, esses me amam e querem me ajudar. Mamãe, fique calma, meu filho. Será? É você, Manu. Parece que balbuciei, mas não falei, não mexi os lábios. Senti-me mais calma com os fluidos de carinho dele. Não escutei mais minha respiração, que estava ofegante, mas continuei a respirar. As dores acalmaram e um dos socorristas gentilmente me levantou a cabeça e me deu água. Tomei apressada, levando as mãos à caneca prateada. Tome devagar. Que gostoso saborear aquela água limpa e fresca. Quis agradecer, mas senti sono. Estava tranquila, meu filho apertou minha mão. Estarei com a senhora. Meus perseguidores chegaram. A cabocla. Deixaram a cabocla. Parece morta. Um dos feitores me chutou. Não senti nada, mas seus fluidos de raiva e ódio me despertaram. Foi como se me chacoalhassem e o sono passou. Tremi e passei a ver tudo nitidamente. Meu filho me abraçou e me beijou. Manu, vão maltratar você, falei preocupada. Ele sorriu. Meu filho está morto e eles não poderão mais maltratá-lo, concluí. Aconcheguei-me mais perto dele e fiquei observando. Manu estava sentado na pedra e eu deitada no seu colo. Os dois vultos, os quais agora via bem, eram uma mulher e um homem simpáticos e tranquilos, que calmamente mexiam no meu corpo e me faziam sentir separada dele. Eram dois socorristas que me desligavam da matéria. Preferi olhar para meu filho. Que saudade! Ele estava feliz, sadio e lindo. Passava com delicadeza a mão nos meus cabelos. Voltei meu olhar para a pedra e vi meu corpo deitado, cheio de ferimentos. Estava com as roupas rasgadas e sujas. Olhei para mim, sim, porque eu era aquela que meu filho acariciava, estava com a mesma roupa, do mesmo jeito, só que não sentia os ferimentos. Escutei os feitores: cabocla está morta. Olhem, picada de cobra. Mas e os outros, os cães não acham mais rastros. Eles não existem. Eu estava certo, perseguíamos uma só pessoa. Cabocla nos enganou.
Os fujões foram para um lado e ela pela floresta, para despistar, para que os filhos fugissem. Esperta, e agora? Indagou um deles. Vamos voltar, respondeu o Sr. Lisberto. Andamos muito e estamos longe da fazenda. Devemos ter cuidado, há cobras por aqui. Que raiva! Tanto trabalho por nada e ainda teremos que ouvir as gozações dos outros. Andamos pela mata fechada, não pegamos ninguém, uma escrava tola nos enganou e os fujões devem estar longe. Só por sorte iremos capturá-los, queixou-se um deles. Eu bem que falei que seguíamos um rastro só. Repetiu o outro. Você tem razão. Um rastro só. Enganados por uma maluca, disse o Sr. Lisberto, irritado, por uma mãe que ama, consegui dizer e até me assustei, minha voz era normal, só que os feitores não escutaram. Mamãe, durma nos meus braços. Cuidarei da senhora, ficaremos aqui, indaguei. Vou levá-la para onde moro, respondeu meu filho. Comecei a sentir sono, mas escutei os feitores. Temos pouca água. Vamos reparti-la com os cães, um pouco para cada um. Amanhã à tarde chegaremos à fazenda. Vamos voltar, ordenou o Sr. Lisberto. E Cabocla? Perguntou um deles. Vamos deixá-la aí, não devemos perder tempo enterrando-a. É só uma escrava, respondeu o Sr. Lisberto. Foram embora. Olhei para Manu, ele me transmitiu calma. Adormeci confortada nos seus braços. Acordei disposta no leito. Apalpei, o colchão era macio, com lençóis como os dos senhores, cheirosos e muito limpos. Estava num quarto grande com várias camas, quase todas ocupadas por mulheres brancas e negras. Olhei tudo espantada, sem coragem de me mover. Uma moça branca, muito bonita, veio até mim e sorriu agradavelmente. Bom dia. Como está passando? Precisa de alguma coisa? Não tive coragem de falar, só respondia com movimentos de cabeça. Senti muita vergonha. Uma moça branca me dirigindo a palavra como se eu fosse igual a ela. A jovem, sempre risonha, sentou-se no leito em que eu estava e ajeitou com carinho os lençóis. Aí percebi que estava vestida com um camisolão branco, de mangas longas e com detalhes de renda, de tecido macio. Passei a mão, encantada com a peça de roupa. Olhei novamente para a moça, que continuava me olhando com carinho. Segurou a minha mão e disse sorrindo, por favor, não se sinta envergonhada. Como você prefere que eu a chame, Cabocla ou Jussara? Cabocla, respondi, abaixando a cabeça e os olhos. A moça passou a mão pelo meu rosto, levantou-se e disse delicadamente, seja bem-vinda, Cabocla. Aqui não é mais escrava e não se sinta inferior. Você não é. Aqui somos todos iguais. Fique à vontade. Vou avisar Manu que você acordou. Tive vontade de falar, fazer perguntas sobre muitas coisas, mas fiquei quieta, sem me mexer. Ela se afastou. Passei as mãos pelo meu rosto, nada de ferimentos. Levantei as mangas e olhei para meus braços e mãos, nenhum arranhão. Suspirei aliviada e sorri feliz. Respirei fundo. Como gostei de sentir o cheiro daquele lugar. A senzala, por mais que a limpássemos, não tinha bom cheiro e nos últimos tempos, com o serviço aumentando, não tínhamos mais disposição para limpá-la melhor. Manu entrou no quarto, olhei-o maravilhada. Cumprimentou educadamente todos que estavam no quarto e aproximou-se de mim, emocionado. A bênção, minha mãe, Deus o abençoe, meu filho, respondi com lágrimas de alegria nos olhos. Beijou-me a mão, depois meu rosto e nos demos um forte abraço. Aí percebi que não sabia onde estava e por que estava ali. Indaguei-o, Manu, meu filho, que faço aqui? Por que estou num quarto igual ao das Sinhais, com essas roupas cheirosas? A senhora está bem. Quer alguma coisa? Indagou meu filho em vez de responder. Estou muito bem, muito confortável, respondi. Mamãe, a senhora desencarnou. Seu corpo físico morreu com a picada da cobra. Ficamos quietos uns segundos. Estranho, pensei, morri e estou como viva. Mamãe continuou Manu a explicar, a senhora morreu mesmo, quer dizer, seu corpo físico morreu. Temos mais este corpo, que é igual ao que usamos quando encarnados. Este corpo chama-se perispírito, que é uma roupagem do espírito. Onde está meu corpo morto? Perguntei. Ficou lá na pedra, está apodrecendo e logo será esqueleto e pó, respondeu Manu. Entendeu? Indagou meu filho. Estava um tanto confusa.
Mas, se meu corpo morrera, eu agora deveria ser alma e graças a Deus não era penada. Morri. Que vai ser de mim agora? Perguntei. Irá morar comigo numa bela casinha. Irá aprender muitas coisas e seremos felizes. Manu, a moça me tratou como se eu fosse uma sinhá. Mamãe, diferenças existem só no mundo físico, aqui é diferente. Somos todos iguais, filhos do mesmo Deus. Nós, os escravos, somos filhos de Deus? Tem certeza? Manu riu. Sim, mamãe, somos todos filhos de Deus, porque fomos criados por Ele. Onde está Caolho, seu pai? Quis saber. Papai nasceu de novo, reencarnou. É um lindo menino, branco ou negro? Branco. Nosso espírito, mamãe, vive num corpo físico. Quando este morre, vive-se então um período na erraticidade, período em que o espírito passa desencarnado, aguardando uma nova encarnação. Em que se pode ser feliz ou infeliz, dependendo do seu merecimento. Depois ele nasce de novo num outro corpo, reencarna. Ficamos quietos por momentos e eu pensei no que eu vi e achei bem certo. Falei com entusiasmo. Se Jacinta ouvisse isso ficaria muito alegre. José entenderia muitas coisas. Ambos dizem que Deus não é injusto. Eu até que em certos momentos duvidei dessa justiça. Mas, se Caolho foi negro e agora é branco, nós nascemos na terra, reencarnamos, para aprender mesmo. Manu riu. Sempre segurando minha mão, falou: Mamãe, Deus é justo. Temos, na terra como na erraticidade, a reação de nossas ações, o aprendizado a que fazemos jus. Mas agora chega de conversa. Durma, a senhora precisa se refazer, descansar. Mais tarde virei buscá-la para um passeio. Não queria dormir, mas tive sono e adormeci tranquila. Quando acordei fiquei quietinha, respirei fundo, sentindo o aroma agradável daquele lugar. Abri os olhos devagarinho e me alegrei por não ter ninguém perto ou me observando. Prestei atenção em tudo, nos detalhes, achando o quarto maravilhoso. A moça risonha aproximou-se de mim e me cumprimentou baixinho. Oi, cabocla. Chamo-me Regina. Trouxe um alimento para você. Sentei-me na cama sem saber o que fazer e muito envergonhada. Estava mesmo com vontade de me alimentar. Mas morto se alimenta, indaguei-me. Regina, lendo meus pensamentos, disse calmamente: Cabocla, você está aqui há 10 dias somente. Logo aprenderá a viver sem os reflexos do corpo físico e aí não necessitará se alimentar mais. Isso é caldo de legumes e tomará suco. Não é uma alimentação como a do encarnado, mas se sentirá melhor após se alimentar. Aprenderá muitas coisas e creio que logo não sentirá falta de nada do que fazia encarnada, porque você não era apegada a nada, só aos meus filhos. Suspirei, me esforçando para falar, porque tinha receio de dizer algo que fosse inconveniente. Você aqui saberá deles e poderá, logo que possível, vê-los. Vamos, alimente-se, disse ela carinhosamente. Regina afastou-se e eu tomei a sopa, achando-a deliciosa. Logo que terminei, ela veio pegar o prato. Tratada como sinhá, pensei, como sinhá. Uma senhora branca, elegante, aproximou-se do leito ao lado do meu, abraçou com amor a moça que nele estava e disse em tom baixo, mas, como estava ao lado, escutei: Filha, como está? Mamãe, sofro, não estou bem. Morrer de parto, que injustiça. Agora que ia ter nosso primeiro filho, filha, não reclame. Por seu merecimento pude trazê-la para cá. Há tantos lugares feios e tristes a que um desencarnado pode ir. Preocupo-me com meu nenê. Que será dele sem mãe, sem mim? Queixou-se a moça, chorosa. Seu esposo irá tratá-lo bem. Sua cunhada está cuidando dele. Tentou a senhora consolar a filha. Mamãe, não amava meu esposo, sabe bem que fui obrigada a casar com ele, que era minha cunhada quem governava a casa. Não fui feliz no casamento, mas não queria morrer. Estou muito triste. Só tenho 18 anos, filha, disse a senhora pacientemente, a que será feliz. Não tenha dó de si mesma, o pior que nos pode acontecer é deixarmos a autopiedade e nos privar de ser feliz ou de tentar ser. Mamãe, aqui ficam todos juntos, negros, brancos e índios. Isso faz diferença para você? Indagou a senhora. Não, respondeu a jovem, sabe bem que não.
Sempre achei a escravidão uma grande injustiça e amei Juvelina, a nossa mãe negra, como minha segunda mãe. Vamos, ânimo, você já podia ter se levantado e está há uma semana só se lastimando. Com muito custo a senhora conseguiu que a filha se levantasse e saíram do quarto para um passeio. Brancos, negros e índios têm os mesmos sentimentos, bons e maus, sofrem pelos mesmos motivos, pensei. Estava achando muito gostoso estar ali naquele quarto e naquela cama. Meu último leito na terra foi aquela pedra. Meu corpo deve estar lá. O que importa é que eu estou agora aqui. Estava feliz, cochilei e acordei com um beijo gostoso de Manu. Mãezinha, vim vê-la, bom dia, filho, exclamei, me sentando na cama. A senhora quer ir ao jardim? Perguntou Manu. Quero, respondi de imediato, me levantando do leito. Olhei para mim, o camisolão ia até os pés. Perguntei a ele, posso ir assim? Claro. Venha, disse meu filho, sorrindo. Passamos pela porta, por um corredor e chegamos ao jardim. Encantei-me, nunca vira flores tão bonitas e perfumadas. Sentamos num banco e lágrimas escorreram pelo meu rosto. Manu me abraçou. O que se passa, mãezinha? Por que chora? O que lhe falta? O que sente? Gratidão, respondi emocionada. Estou comovida com tantas belezas, com o tratamento que estou recebendo. Nunca pensei que merecesse tanto. Mas não quero ser servida por muito tempo. Quero ser como Regina, que serve com alegria. Fico muito contente em ouvir isso da senhora, esperava por isso mesmo. E logo estará apta a servir. A ociosidade, mamãe, tanto para encarnados como para os daqui do plano espiritual, é a causa de pararmos no caminho do progresso. Felizes aqueles que servem, trabalham e são úteis, porque esses caminham e, se fazem com amor, a caminhada é prazerosa e alcançam seus objetivos mais depressa do que imaginam. Manu, você está falando certo, como um senhor que estudou, observei contente. Mamãe, aqui estudei e ainda estudo. O aprendizado é para todos. Aqui na colônia não há escravos e para cá vêm só pessoas boas. A escravidão acaba com a morte do corpo físico, que saber. Infelizmente há os cativos dos desejos, prazeres e vícios. As pessoas más, as que abusaram, podem sofrer entre aqueles que não as perdoaram. Quando desencarnam, por afinidades podem vir para cá ou para outros locais de socorro, porém os que não têm merecimento podem ir para outros lugares que nada têm de parecido com este que vê. São os imprudentes, que podem tanto vagar por lugares em que viveram encarnados como ir para o umbral, que é um local triste onde se sofre muito. E lá há escravos, só que a cor externa não importa, são as ações erradas que os ligam àqueles lugares. Olhei para meu filho, ele deveria ter aproveitado bem o que aprendera ali. Achei-o sadio, me orgulhei dele. Fiquei calada uns instantes, depois lhe indaguei, Manu, se é o merecimento que nos fez estar aqui e muitos em outros lugares tristes, porque encarnamos como escravos. Foi por essa tal lei de afinidades ou porque nos foi necessário? Manu riu, ele estava muito belo. Mamãe, Deus é justo nos dando oportunidade de aprender todas as lições. Quando não queremos aprender, não dando valor à oportunidade do amor, a dor pode vir ensinar. Esse planeta, que temos por abençoada moradia, é de expiações e provas. Expiações quando perdemos a oportunidade de reparar nossos erros pelo amor, pelo trabalho edificante no bem. Aí sentimos a reação de nossas ações erradas, é o sofrimento tentando ensinar. Só que a dor é persistente, não nos deixa até que tenhamos aprendido, e assim vamos tendo novas oportunidades até que nos harmonizemos. Provas. E muitos aprendem ou acham que aprendem. A Terra é uma grande escola e as provas nada mais são que ocasiões que nos mostram se estamos ou não aptos, se aprendemos de fato a lição que nos foi dada. Confesso que não entendi bem o que Manu disse naquele dia, mas guardei bem suas palavras, vindo a compreendê-las depois. Segurei forte a mão dele e indaguei, Manu, por que sofreu tanto se nada fez de errado? Você sempre foi tão bom. Esqueceu seu amor por Juvencia, gostava de Juvência, foi um amor de adolescência, agora amo como uma irmã e quando posso vou vê-la e tento ajudá-la. De fato, não errei nessa encarnação, mas já cometi muitos erros no passado. O sofrimento para mim foi uma lapidação que me fazia falta.
tive necessidade de passar pela prova de sofrer e perdoar. Precisava provar a mim mesmo que perdoaria sem rancor e ao fazê-lo me senti muito feliz. Sinto-me forte ao lembrar-me de tudo o que me aconteceu. Amo a vida e todas as suas manifestações. Você disse que errou? Onde? Como? Perguntei curiosa, sem entender. Mamãe, somos espíritos eternos e, pela bondade e justiça do nosso Pai amoroso, nos revestimos de muitos corpos físicos, reencarnamos. É o que aconteceu com seu pai. Você disse que o espírito dele agora está em outro corpo, de branco. Sim, mamãe, temos, pela bondade de Deus, sempre oportunidades de acertar, reparar ou errar, mas temos o nosso livre-arbítrio, quer dizer, fazemos o que queremos, só que somos responsáveis pelos nossos atos, respondeu Manu. Filho, pode um espírito reencarnar e passar pela prova de ser um bom senhor? Sim, respondeu Manu. Muitos vencem, outros, infelizmente, são reprovados. A ilusão da matéria sufoca seus bons planos. Provas não são fáceis. Muitos, antes de reencarnar, julgam-se aptos e são poucos os que conseguem fazer o que se propuseram. Podem, além de não passar por essa tal prova, ainda cometer erros. Estou pensando no Sr. Lisberto, ele é muito mal. Falei, não sei qual é a situação dele. Se o Sr. Lisberto escolheu como a prova ser bom, humano com as pessoas, será reprovado se continuar agindo com maldade. Se ele queria reparar erros, acumulará mais. Sim, mamãe, podemos não passar nessa prova e ainda acumular mais erros. Eu escolhi passar por uma situação difícil, em que tivesse que perdoar, prova que eu mesmo escolhi. Poderia, pelo meu livre-arbítrio, não perdoar e ainda querer me vingar. Se agisse assim, teria errado. Certamente que teria outra oportunidade, mas não devemos abusar das dádivas do ensejo. Sábios são os que aproveitam. Não se deve deixar para o futuro o que se pode fazer no presente. Acho que a reencarnação não é muito comentada para que pensemos que temos uma só chance e que por isso devemos aproveitá-la. Ri, pensando ter falado uma besteira. Mamãe, a senhora está certa, oportunidade não é para ser desperdiçada, devemos pensar que é a única e aproveitá-la ao máximo. Porque, de certa forma, é a única, pois nada que nos acontece se repete. E nem sempre podemos dispor de amigos que nos acompanham ou ajudam. E as provas podem ficar cada vez mais difíceis. Concordei com ele. Crer no Deus justo me foi gratificante. Lembrei-me dos meus outros filhos e me preocupei com eles. Manu, você sabe de seus irmãos? Como eles estão? Estão bem no quilombo, respondeu ele. Conseguiram? Suspirei aliviada. Sim, caminharam muito, passaram frio e fome, mas conseguiram subir o rio, atravessaram uma floresta e após 12 dias chegaram à comunidade e foram aceitos. Estão lá, contentes e livres. E sua irmã, e a criança que espera, está tudo certo com eles? Mamãe, respondeu Manu. Tobi está forte e saudável e a criança também. Meu sacrifício não foi em vão? Não, não foi, exclamou Manu. Será que eles se preocupam comigo? Indaguei. Conversei com Tobi enquanto ela dormia e falei que a senhora desencarnou e que está feliz comigo. Ela acordou, lembrou e contou a todos o sonho. Eles acreditaram, creram que estamos juntos e felizes. O que acontecerá com eles? Perguntei. Não sei, mamãe. Mas para que se preocupar? Eles agora estão bem e os feitores decidiram não ir atrás deles. Obrigada por tudo, filho, falei, emocionada. Amo a senhora, mamãe. Sorri, estava realmente feliz. 6 visitas. Senti-me tão bem com a nova vida, vivendo como desencarnada, que me envergonhei de estar sendo servida. Comentei com Regina, amiga, sinto-me bem, quero fazer alguma coisa de útil, não quero só ficar descansando. Isso é bom, exclamou Regina. São muitos os que vêm para cá e demoram para se sentir dispostos. Mas você logo poderá fazer algum trabalho. Hoje à tarde seu filho virá buscá-la para morar com ele. Onde será que Manu mora? Pensei. Não me importava onde, mas sim ficar com ele. À tarde meu filho entrou na enfermaria todo contente. Mamãe, a senhora vem comigo. Quero lhe mostrar nossa casinha.
Regina me deu uma roupa para vestir, um vestido que não era luxuoso como os das sinhás, mas muito bonito e confortável, azul, de bolinhas brancas, e que achei maravilhoso. Estou bonita, filho? Perguntei. A senhora sempre foi e será para mim a mulher mais bela que existe. Despedi-me de todos e de Regina, emocionada. Obrigada, Regina. Sou grata por tudo. Você é muito dedicada. E lá fui eu de mãos dadas com Manu, encantada com tudo o que via. E fiquei mais ainda ao chegar na nossa casa. Por favor, mamãe, não chore, pediu Manu, emocionado com minha alegria. Nunca vi uma casa tão linda assim. Era uma casa pequena, cercada de flores, tudo simples, limpo, tinha só o essencial. Sorria sem parar ao ver cada detalhe. Que lindo, suspirei. Dias depois, sempre acompanhada do meu filho, conheci toda a colônia e meu encantamento não foi menor. A cidade espiritual que me abrigou era muito limpa, ordenada, cheia de flores, muito linda. Mas o que achei maravilhoso foram seus moradores, pessoas boas, conscientes de suas melhoras interiores. Cuidava da nossa casinha, do nosso jardim. Querendo trabalhar, foi-me dada a tarefa de preparar alimentos para os abrigados do hospital. Gostei muito, logo fiz vários amigos e aprendi rápido a preparar sopas e sucos. Sentia-me importante, a alegria é diferente quando nos sentimos úteis. Encontrava todos os dias, à tarde, com meu filho em nossa casa. Manu trabalhava 12 horas por dia no hospital, na enfermaria masculina, com os abrigados recém-chegados da crosta. E ainda estudava. Ainda bem que ele não dormia mais, porque em casa lia muito, amava os bons livros, que pegava na biblioteca da colônia. Mas sempre tinha tempo de conversar comigo, de me dar atenção. Comentei com ele. Manu, será que mereço tudo isso? Na espiritualidade não se pode dar jeitinho. Se está aqui é porque merece. Sou muito grata, quero fazer de tudo para continuar merecedora. Se todos soubessem que aqui é assim tão bom, acho que se esforçariam mais para ter o merecimento de vir para cá. Mamãe, gostos diferem. Sente-se bem aqui porque se afinou. Mas para muitos a colônia não seria o lugar ideal. Não? Perguntei espantada. Aqui, mamãe, há muita disciplina, ordem e trabalho. A colônia pode abrigar ociosos por algum tempo, mas se não quiserem ser úteis não podem ficar. Muitos, ao virem para cá, não querem obedecer e sim dar ou continuar dando ordens, fazer as coisas a seu modo. Como não é permitido, acham as colônias simples demais e não querem compartilhar com outros o quarto, a casa, etc. E há ainda os que querem realmente estar encarnados. Para mim, os locais de socorro são maravilhosos porque me afino com a sua simplicidade. Semelhantes se atraem e, quando ainda não fazemos por nos assemelhar a esses lugares, estes nos servem só como abrigos e não como lares. Mas a vida nos ensina e todos acabarão por se adaptar um dia. Os desencarnados que estão no umbral iriam gostar daqui, que saber? Mamãe, há muitos desencarnados no umbral e lá estão por diversos motivos. Aos que sofrem, estes certamente iriam querer que acabassem seus sofrimentos. E logo que se sentissem bem poderiam gostar ou não daqui. Por isso os socorristas ajudam os que sofrem no umbral ou os que ficam apenas vagando só quando eles pedem auxílio e querem mesmo mudar suas atitudes. Porque muitos querem ficar livres da ressaca, das consequências de atos errados, mas não querem deixar seus vícios. Estes, aqui, só iriam perturbar a ordem. Mamãe, muitos lá estão bem, julgam-se felizes morando nos lugares trevosos ou vagando, gostam da forma de vida que levam e se viessem para cá não iriam gostar. Não se sentiriam bem com a forma de vida e desrespeitariam seus moradores como também o local. Por isso é que você sempre fala da afinidade, indaguei. Sim, aqui, mamãe, só se sentem bem os simples, respondeu Manu. A simplicidade não deve ser confundida com desleixo ou ignorância. É a pessoa ser natural, sincera e sem afetação. Tendo muitos conhecimentos, se faz compreender por todos, aceita as regras do lugar e não se julga melhor que ninguém. Compreendi bem. Lembrei-me de que na senzala muitos achavam insuportável e outros tudo faziam para melhorar sua vida e a de todos os companheiros.
Pensei que, se alguns dos escravos viessem para a colônia, iriam estranhar, porque iriam querer beber ou comer em excesso, outros se julgariam merecedores de ser eternamente servidos. Mas a maioria iria gostar, como eu estava gostando. Passei a vestir uma roupa simples, saia até os pés e blusa branca. Fazia as tarefas com prazer e gostei demais de estudar, aprender. Sentia muita saudade dos meus filhos e amigos. Manu sempre estava me dando notícias deles, mas eu ansiava por revê-los. Meus filhos eram como se fossem pedaços de mim e tinha muitos amigos. Vivendo na senzala por muitos anos, sentia como se todos os companheiros formassem uma grande família e muitos deles eram por mim muito queridos. Logo que foi possível, Manu me levou para visitá-los. Primeiramente fomos ao quilombo. Chorei de felicidade ao rever meus filhos. Estavam bem, contentes e adaptados na comunidade. Minha netinha nascera linda e sadia, recebeu o nome de Jussara em minha homenagem. A vida no quilombo era rudimentar, todos contribuíam para torná-la mais agradável. Viviam em casinhas de pau e barro, uma ao lado da outra. Plantavam, criavam animais, ninguém era dono de nada e o trabalho era repartido, e os frutos, divididos igualmente. Havia um chefe, era um negro já idoso que tentava pôr ordem e apaziguar as desavenças, porque havia algumas fofocas e discussões, mas eram todos amigos. Sabiam da possibilidade de uma invasão e temiam. Tentavam viver normalmente, enfrentavam os problemas cotidianos. No alto da montanha, onde viviam, fazia muito frio e isso os incomodava, pois não tinham abrigos quentes. Abracei-os e beijei-os com amor. Fomos vê-los à tardinha, quando, terminado o trabalho do dia, se sentavam em volta de uma fogueira, conversavam e quase sempre o assunto era a saudade dos entes queridos que estavam longe. Aproximei-me de Tobi, sentia sempre muita falta dela. Minha filha, com a minha aproximação, se pôs a recordar de mim e comentou com uma amiga: "Hoje estou com muita saudade de mamãe. Como será que ela está? Gostaria que meu sonho com Manu fosse verdadeiro." Sempre temi que pudessem castigá-la por termos fugido. Queríamos que ela fugisse conosco, mas mamãe não quis, falava que ia nos atrapalhar. Como será que está sem nós? Sua mãe está bem, Tobi. Vejo o espírito dela ao seu lado, sorrindo, pois ela já morreu. Você a está vendo? Ela está bem? Perguntou Tobi, esperançosa. Sim, está bonita e feliz. Se ela está aqui me escutará, mamãe, eu a amo e amarei sempre. Disse Tobi, emocionada, e se pôs a chorar. Os outros pararam de conversar para saber o que estava vendo e ela contou a todos. Meu filho Tonho exclamou: "Ainda bem, pelo menos não é mais escrava. Prefiro saber que está morta a estar viva na senzala. Quero-a feliz." Manu me abraçou e pediu: "Vem, mamãe, se quiser ir à senzala, devemos ir agora." Despedi-me deles abraçando-os, dei a mão para Manu e voltamos rumo à fazenda. Emocionei-me ao ver os amigos, tudo estava do mesmo jeito. Estavam recolhidos na senzala e os cães agora ficavam do lado de fora, ninguém podia. Depois que escurecia, sair mais. O cheiro forte me fez entender que eles agora usavam a latrina de dentro, que era uma só para todos. Emocionei-me ao ver José, que continuava calmo, líder, tentando animar e dando esperança aos companheiros. Mas ele estava triste e sofrido, 2 de seus filhos foram vendidos e a saudade deles era grande, principalmente por não saber como estavam. Chorei ao abraçar Jacinta, ela não me sentiu. Minha mãe adotiva também estava apreensiva e triste, sentia minha falta e a dos filhos. Ela teve 8 filhos, 2 morreram pequenos, 2 haviam fugido e um foi morto ao tentar uma fuga. Mas Jacinta era querida por todos e tinha muitos netos e se preocupava com eles. Eu pelo menos sei dos meus filhos e Jacinta não. Ter saudade sem saber onde está o ser que amamos é bem pior, pensei. Fiquei com muita pena de meus companheiros. Será que a vida deles não vai melhorar? Indaguei a Manu. O Sr. Narciso e Sinhá François deverão voltar em breve. Voltei à colônia mais agradecida por tudo o que desfrutava, mas não me esqueci deles, orava muito, enviando bons fluidos a todos que amava. E sempre que me era permitido ia vê-los. Ia ao quilombo, onde continuava tudo normal, e à fazenda.
E foi com alegria imensa que um dia, ao chegar na senzala, encontrei todos alegres, tudo mudando, os senhores tinham regressado. Tommy era um desencarnado muito bom, fora negro na última encarnação havia muitos anos tinha feito sua passagem para o plano espiritual. Trabalhava ali, na fazenda, como socorrista, ajudando a todos com sua orientação e carinho. Ele me explicou, contente, Cabocla, o senhor Honorato, que ficou administrando a fazenda, quase levou à falência o senhor Narciso, roubou-o de forma vergonhosa. Nosso senhor foi avisado na França por carta por um parente e regressaram. Mas ele nada pôde recuperar do que lhe fora roubado. Teve até que pedir dinheiro emprestado e vender um bom pedaço da fazenda. Assim a François ficou indignada ao ver o estado sofrido dos escravos. O senhor conversou com todos, lastimando ter se ausentado por tanto tempo. Os empregados foram todos mandados embora e os cães foram com eles. Os escravos voltaram a viver como antigamente. Bem, quase. Não têm mais castigos, não são vigiados, mas eles não têm dinheiro para melhorar a alimentação e a senzala. Mas todos estão colaborando com o senhor, ajudando a recuperar a fazenda. Estas terras são o único bem que lhes resta e eles não querem vendê-las e ir para a cidade, porque, não tendo renda, não têm como viver e eles temem a pobreza. Estão faltando alguns escravos, disse. Onde estão? Alguns foram vendidos pelo senhor Honorato, outros fugiram e, quando os senhores regressaram, terminando a vigilância, uns resolveram ir embora, temendo que vendessem a fazenda. O senhor Narciso e sinhá François queriam reaver os escravos vendidos, mas não têm dinheiro para isso, planejam fazê-lo assim que for possível, pelo menos com os que quiserem retornar, esclareceu-me Tommy. Aos poucos tudo foi se ajeitando. José e Jorge, outro escravo, ficaram como administradores da fazenda. Com o serviço repartido e a boa vontade de alguns, aos poucos tudo melhorou. As casas dos empregados foram ocupadas pelas famílias dos escravos e outras mais foram construídas, e a senzala foi desativada. Ninguém mais fugiu da fazenda. A vida dos negros, escravos, libertos ou fugitivos, não era fácil. Se eram escravos bem tratados era a melhor forma de viver. Fugitivos estavam sempre temerosos, viviam escondidos passando fome e frio. Libertos, para sobreviver, trabalhavam muito e às vezes viviam em condições piores que as dos escravos. Claro que havia exceções, mas eram poucas, e pelo campo não era fácil ser negro. Sinhá François se empenhou muito para ver todos os negros contentes. Ela se pôs a trabalhar ajudando o esposo. Visitava os escravos nas casinhas, ensinando-os a se higienizar, a cozinhar e a cantar. Todos amavam, agradecidos. Eu também me senti grata a ela e desejei-lhe transmitir fluidos de amizade e carinho. Fui vê-la. Pela primeira vez, entrei na casa grande. Admirei. A casa era muito bonita, móveis pesados escuros, tudo limpo e com flores. A sinhá estava sozinha em seu quarto. Resolvi entrar no seu aposento para agradecê-la. Levei um susto. A sinhá estava se barbeando. Saí rápido e fui procurar Tommy, o socorrista que ficava pela fazenda. Tommy, vi a sinhá se barbeando. Você, Cabocla, respondeu ele, foi indiscreta. Se queria ver a sinhá, que esperasse na sala, não deveria ter entrado em seu quarto sem ter sido convidada. Aprenda a ser discreta quando se trata de visitar, ajudar ou até mesmo agradecer aos encarnados. Um desencarnado consciente bom só entra num local de intimidade se for solicitado pelo encarnado ou para um auxílio. Desculpe-me, inconveniente. Fiquei curiosa para saber o que acontecia, mas nada perguntei, sabia que não deveria me intrometer na vida de ninguém. Tommy segurou minha mão e falou com bondade, Cabocla, não é a mim que deve pedir desculpas. Espero que tenha aprendido a lição. Assim a François não é mulher e nem se chama Georgette. Seu nome de batismo é Gerald. Nosso Senhor apaixonou-se por ele, que já na época se vestia de mulher. E esse amor não diminuiu quando ele soube a verdade. Resolveram ficar juntos, escondendo seu segredo. Não sei o que dizer, exclamei. Nunca ouvi isso. E eles são tão bons. Não julgue para não ser julgada, disse Tommy. Também não entendo bem como isso aconteceu.
Só sei que eles vivem juntos, que se entendem e são pessoas boas, principalmente com os escravos. Gostavam de viver na França, lá iam a festas, tinham uma vida social intensa. Aqui estão isolados, mas agora, com poucos recursos financeiros, optaram por morar definitivamente na fazenda. Falei envergonhada, reconhecendo ter sido. Não sei o que dizer, continuo achando estranho, exclamei. Tommy suspirou e me disse, explicando: confesso que quando soube do fato também fiquei curioso para entender o procedimento deles. Um dia, quando a mãe do Sr. Narciso, que está desencarnada há anos, veio visitá-los, ficou conversando comigo por tempo e indaguei sobre o assunto. Ela me disse que Narciso e Gerald já viveram muitas existências juntos e se amaram apaixonadamente todas as vezes em que se encontraram. E dessa vez planejaram ficar separados. Na encarnação anterior, Narciso, que tinha